Eu queria que você fizesse um diagnóstico sobre a situação da cultura no país. Tá. Eu vou ter que falar de coisas diferentes. Primeiro, o seguinte: o Estado não faz cultura, a não ser esporadicamente na universidade, aqui e ali. É a sociedade que faz. Os artistas, os criadores, os técnicos, os fazedores de cultura. Mas o Estado tem um papel nesse processo geral, através de políticas públicas, de serviços, de um sistema regulatório. O Estado presta serviço e tem a obrigação de criar as melhores condições para a atividade artística e cultural no país, tanto no sentido de facilitar a criação, quanto no sentido de possibilitar um nível de acesso maior na sociedade. Então, o caráter secundário da participação do Estado não é desprezível, porque hoje não existe mais aquela ideia do artista que senta e, inspirado, faz uma música. Sim, ele faz uma música, quem vai cantar é ele toca violão, toca, ele vai cantar, mas quem vai acompanhá-lo? Em que teatro? O sistema produtivo, ou seja, a cultura tem uma complexidade no seu modo de produção, seja que área for, até nas áreas mais individualizadas, como é na literatura. Mesmo assim, tem todo um processo para gerar o produto, para que esse produto chegue até ao público, para que o público saiba que existe. É um sistema que, se a gente parar para pensar, e muitas vezes as pessoas que não lidam diariamente com a cultura não pensam, o Estado tem um papel relevante, central, no sentido de criar as melhores condições. Quando eu estou dizendo criar as melhores condições, eu estou dizendo garantir a liberdade de expressão e de pensamento, garantir mecanismos que facilitem o processo criativo e a construção dos produtos culturais, linhas de financiamento, estímulo à economia, um sistema regulatório para impedir o desenvolvimento de aspectos predatórios e monopolizantes na arte e na cultura. Então, é um sistema complexo. O grande mérito do governo Lula, de Gilberto Gil primeiro, e eu dei continuidade, foi que até Lula ser eleito, o Ministério da Cultura não tinha feito nada de muito relevante, não tinha se envolvido com os processos mais fundamentais da cultura brasileira. Na verdade, dentro do governo, o Ministério tinha um papel de ser uma espécie de marquise para algumas personalidades passarem a chuva. E, em geral, os ministros da cultura tinham um papel mais relevante em outras áreas do que na própria área de cultura. Vefor era muito próximo do Fernando Henrique, era um conselheiro de primeira linha. Celso Furtado também ajudava o governo na área que ele tem maior expertise. Nós chegamos, não encontramos muita coisa, a não ser o IFAM, que tinha uma tradição que vem lá de Getúlio, a Funarte, que tinha cumprido um papel altamente relevante no final da década de 70, início da década de 80, foi uma instituição que carregou na cultura uma responsabilidade de ir produzindo uma transformação de uma relação autoritária com a relação democrática com a cultura. Mas, assim, ao nível de políticas culturais, não tinha. E não tinha nem a ideia do que era política cultural, não tinha ideia da missão do Ministério. Então, nós tivemos que praticamente fundar o Ministério. E esse processo de fundação, o primeiro passo foi definir qual é o papel do Estado democrático para o desenvolvimento cultural e para a democratização do acesso à cultura. Depois nós tivemos que definir o método de trabalho, afirmamos a participação como um instrumento fundamental para construir política pública,
Eu, pessoalmente, não acredito em política pública construída dentro de gabinete de repartição pública. É preciso envolver os artistas, os produtores, os técnicos, os gestores, os empresários que investem na área. Parte da opinião pública também tem um papel relevante no sentido de afirmar certas questões. E fomos avançando, fomos construindo políticas públicas, políticas setoriais, música, dança, teatro, política de patrimônio, política dos povos indígenas. Depois também tivemos que construir políticas territoriais. O Ministério não era nacional, 80% dos recursos do Ministério iam para o Rio e São Paulo. Havia uma dificuldade de lidar com o Brasil, com a diversidade cultural brasileira, e nós tivemos que afirmar a diversidade para dar sustentação conceitual ao esforço de construir uma política nacional. Evidentemente, uma política nacional ela é diversa, ela é complexa, porque a diversidade cultural brasileira é muito grande. O Brasil é um dos países mais diversos culturalmente do mundo. É conhecida a nossa biodiversidade, mas a semiodiversidade também o Brasil é um dos países mais complexos culturalmente. Falamos uma só língua, mas temos regionalmente uma série de diferenças que nunca foram importantes no sentido de enfraquecer a coesão social, mas é muito importante no sentido do desenvolvimento cultural. Que mais? Sim, pegamos as instituições, as chamadas vinculadas às instituições com autonomia administrativa. Estavam um pouco falimentar, a Biblioteca Nacional, o IPHAN, a Funarte. Então, a gente teve que dar uma injeção, uma revitalização de conceitos. No caso do IPHAN, a gente teve a responsabilidade de começar a trabalhar um conceito novo que tinha sido aprovado na Unesco, que é o patrimônio imaterial. A tradição era trabalhar o patrimônio material, as edificações e a preservação desses traços da nossa história cultural, mas a gente teve que inaugurar uma nova área que é muito diferente, porque trabalhar a preservação de prédios e monumentos é diferente de você trabalhar processos vivos. Os processos vivos têm que continuar vivos, revitalizá-lo, garantir uma continuidade. Então, foi um momento importante. A Funarte foi uma instituição que cumpriu um papel muito importante no fim da ditadura militar e no início da democracia. Talvez tenha sido a instituição mais relevante no processo de transição, mas estava meio caindo das pernas também. Então, a gente tinha a Fundação Casa Rui Barbosa, que eu até li ontem no jornal que o governo está pensando em extinguir. Sentimos a necessidade de criar o IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, que, apesar de museus fazer parte da preservação do patrimônio, é uma parte da política, ela tem uma expertise específica. E o Brasil nunca desenvolveu muito essa expertise, então, com raras exceções, diga-se de passagem. Mas aí nós criamos uma instituição que deu uma revitalização dessas políticas museais muito importante. Então, essa foi uma construção que perseguimos durante 8 anos. Tínhamos um entrave importante, os recursos eram muito poucos, era o menor orçamento do governo, 876, se não me engano, milhões de reais, o que nos obrigava a gastar mais de 70% em despesas fixas. O que tinha para aplicar na cultura era muito pouco, mas como não tinha muita definição do que fazer, ficava um pouco aquele círculo vicioso, onde você não sabe se é a fragilidade que leva à pequenez da intervenção ou se é o inverso. E nós terminamos o governo Lula com 1,3 bilhão de reais, o que é um crescimento bastante significativo. Assim, nós mobilizamos a área cultural,
agimos o tempo inteiro de forma mais republicana possível, ou seja, não havia paniguados, não havia perseguição, nunca acionamos nenhum conceito de delito de opinião, nem nenhum esforço de censura, nada. Era um nível de liberdade absoluta, de democracia madura. E nós não éramos estatistas, apesar de ressaltarmos o papel do Estado, porque ele tem um papel. Agora, com a crise da pandemia, os economistas neoliberais estão descobrindo de que não é possível tocar um país sem um Estado com capacidade de investimento, de regulação. E era algo parecido na cultura. Nós reforçávamos a importância, que eu vou lhe dar um exemplo. Dois. Um é que nós não tínhamos nenhuma capacidade de democratizar o acesso à cultura no Brasil, até a chegada de Gilberto Gil ao Ministério e com a eleição de Lula. Nós fomos a primeira administração do Ministério que fez convênio com o IBGE e com o IPEA para saber dados, informações. Isso que você chama de uma conversa técnica. Nós não queríamos ficar no negócio de achismo, acho isso, acho aquilo. Política cultural não é atividade artística. Está mais perto da administração. Você tem que ter uma racionalidade, tem que ter informação, ter número, conhecer as tendências dos processos. E nós pedimos ao IBGE no censo e pedimos ao IPEA. Os números que vieram não nos surpreenderam, mas eram assustadores de qualquer jeito. Mais de 80% dos municípios brasileiros não tinham um cinema, uma biblioteca pública, um teatro. Só 13% dos brasileiros iam alguma vez por ano ao cinema. 1,3 livro per capita ano lidos, né? Então, a gente tinha uma situação onde a grande maioria da população não tinha acesso à cultura. E a gente se perguntava como garantir que o Brasil seja um país bem-sucedido no século XXI se nós não temos, não preparamos a população não tem discernimento, capacidade de formulação, um nível mais complexo de entendimento do mundo. Então, a defesa nossa para aumento dos recursos e tal era baseado na centralidade da cultura para o desenvolvimento do país. Garantir que as pessoas tenham, no seu processo de formação, acesso e treinamento para viver a dimensão cultural como um componente da vida social brasileira. Isso tudo foi desmantelado? Falando... Isso tudo está sendo desmantelado. Com o impeachment da Dilma, um impeachment que eu considero ilegítimo, ilegal, foi uma opção unilateral de romper com o processo democrático. Por motivos muito claros, o PT ganhou 4 eleições e todos os dados, todas as pesquisas informavam que Lula ia ganhar outra eleição depois da Dilma. Então, era preciso tirar Lula da disputa política e quebrar essa sequência bem-sucedida do PT. Então, o processo que a gente está assistindo hoje é premeditado, é parte de um processo de ruptura com a democracia. Sabe que o Ministério da Cultura foi o primeiro movimento importante depois do fim da ditadura. Foi uma das primeiras medidas do governo Sarney. Então, o Ministério é criado quando estávamos encerrando um ciclo autoritário e o Ministério é extinto, ou pelo menos Temer tentou extinguir, quando estava começando um processo de ruptura com a democracia. Isso é muito simbólico para passar desapercebido. Agora,
todas as dependências do Ministério da Cultura foram ocupadas no Brasil inteiro. Artistas, produtores culturais, fazedores de cultura, gestores, organizações sociais ocuparam todas as dependências. Eu não me lembro o tempo que passou, mas foi mais de um mês. Então, eles tiveram que recuar, mas adotaram uma estratégia de cupim, comer por dentro, destruir o orçamento, destruir os grupos de trabalho, destruir as políticas, e o Bolsonaro retoma, extingue o ministério, transforma numa secretaria e nomeia pessoas absolutamente despreparadas para conduzir essa dimensão tão importante da vida coletiva. Eu me refiro a todos que ocuparam postos ali e que ocupam. O camarada da Palmares, o da Funarte, a Regina Duarte, o seu antecessor, são pessoas que não têm condições mínimas, nem técnicas, nem políticas, nem conceituais, para conduzir essa dimensão do Estado brasileiro. E não há possibilidade do Brasil ser bem-sucedido. Na verdade, essa mediocrização faz parte da teoria neoliberal de encolhimento do Estado, de retirar as responsabilidades sociais do Estado. E, no caso de Bolsonaro, ele declarou guerra. Guerra à arte, guerra à cultura, quer restabelecer a censura, um dirigismo violento. Os liberais brasileiros são hipócritas. Porque nós nunca... Não sobrou nada. Não, sobrou, mas eles estão destruindo. Por exemplo, a bola da vez agora do sistema de destruição é o IPHAN. O IPHAN tem um papel importante, desenvolver uma expertise de proteção do patrimônio que é reconhecida internacionalmente. Eu falei isso outro dia numa live. Primeiro contato que eu tive com as autoridades culturais da China, a ministra da Cultura me disse o seguinte: vamos encurtar a conversa? Você diz o que vocês querem da China, eu digo a nossa prioridade em relação ao Brasil. Eu achei ótimo, objetividade é sempre bom. Aí ela me disse o seguinte: nós somos um país que tem séculos e séculos a mais do que o Brasil, mas nós não conseguimos desenvolver uma instituição e políticas de defesa do patrimônio como vocês desenvolveram no Brasil. A gente quer aprender com vocês. Nosso patrimônio é gigantesco e nós estamos passando por um momento de valorização. O momento revolucionário foi um momento de rupturas. Eu até brinquei com ela, eu digo, olha, no caso do Brasil, os intelectuais e artistas encarregados de fazer a ruptura cultural, os modernistas, no início do século passado, tiveram a preocupação de que as rupturas não fossem irresponsáveis com o patrimônio cultural, com o construído, o acumulado, e foram os primeiros a formularem as políticas de defesa do patrimônio no Brasil, que depois Getúlio, através do Capanema, assumiu uma responsabilidade grande de constituir as instituições que dariam conta de garantir essa continuidade. Então, o IPHAN é a bola da vez agora. Eles querem substituir por uma tal de uma superintendência do patrimônio. O IPHAN não teria responsabilidade sobre essa superintendência, e essa superintendência poderia monetarizar o patrimônio artístico, cultural e histórico brasileiro, o que é um escândalo. A gente perdendo identidade, perdendo um componente importante da coesão social através dessas políticas de pessoas ignorantes, boçais e despreparadas para assumir o Estado brasileiro. O que eles estão fazendo de efetivo, essas pessoas? Tem alguma coisa que eles fizeram digna de... Eu não consigo ver nada, rapaz. Só dá declaração exótica. Esse da Palmares só não dá para dar risada porque é trágico, mas esse da Palmares diz bobagem
toda vez que abre a boca, são toneladas de bobagem. Aquele que foi para a Funarte anteriormente, também. A Regina Duarte, outro dia, deu uma entrevista aí para a CNN. Foi um escândalo como verbalização de uma autoridade cultural do Brasil. Eles não estão fazendo nada, eles estão destruindo. Isso eles estão fazendo sistematicamente. Eu até acho que eles deveriam sair do governo, eles todos, Bolsonaro, Damares, o camarada da educação, o outro chanceler, e montar uma empresa de demolição. Eles são bons em demolição, mas não dá para ficar destruindo o Estado, demolindo suas políticas. Isso não é decente. Eles deveriam sair, montar uma empresa de demolição e seriam bem-sucedidos no mercado. O que a Secretaria de Cultura fez desde que a pandemia chegou? Fez alguma coisa? Não. Os artistas, os produtores culturais estão demandando uma política emergencial de atendimento do setor. Tem gente passando fome, tem artista passando fome, tem gestor passando fome, tem instituições pequenas e médias que não estão conseguindo se manter e vai ser um prejuízo enorme se nós deixarmos elas desaparecerem. A retomada depois vai ser muito mais difícil. Quem está assumindo a responsabilidade de construir uma política emergencial é o Congresso. O Senado e a Câmara produziram 4 projetos e agora eles estão pensando em um só. A relatora é Jandira Fegali, mas teve uma contribuição da Comissão de Cultura da Câmara e do senador Humberto no Senado, Humberto Costa, de Pernambuco. Então, é o parlamento que está fazendo alguma coisa e os governos estaduais e municipais. Alguns, outros não. Há uma demanda. Como eu fui ministro, eu recebo muito SOS, muita mensagem pedindo socorro, artistas circenses, artistas de rua, técnicos que trabalhavam ou no setor fonográfico ou no setor de teatro, estão passando fome. O setor está desmilinguindo. Né? Que tem o dinheiro, fora a indústria audiovisual, que tem aquele dinheiro parado do fundo setorial. Né? Aí é um ato deliberado de censura. Quando Gilberto Gil foi nomeado, quando Lula foi eleito, o Brasil fazia menos de 10 filmes por ano. Está fazendo mais de 150, conseguindo ser premiado nos principais festivais de cinema do mundo. Hoje já tem produtora de cinema e audiovisual em todas as capitais do país e em cidades de médio porte. Conquistamos uma parte do mercado, ainda pequena, mas conquistamos sem usar a cota de tela. E o setor já é superavitário. Então, para que mexer com isso? Só se justifica pelo espírito de cercear a atividade cultural, cercear a crítica, exercer a censura, restabelecer os processos de perseguição. É isso. Com o cinema tem esse dado a mais, que a gente criou a Condecine, que é uma taxa para os que ganham dinheiro e veiculam conteúdos audiovisuais. Não é dinheiro orçamentário, então é um dinheiro que vem se somar ao dinheiro orçamentário, o que possibilitou essa pujança da atividade cinematográfica no Brasil. Eles seguraram o dinheiro e estão pensando em acabar, devolver para as empresas que atuam na internet e que ganham muito dinheiro com conteúdo audiovisual. No mundo inteiro tem isso. Você vai comprar uma televisão na Europa, se você olhar a descrição do custo do produto que você está comprando, um equipamento de som, tem lá 0,00 não sei quanto, que é uma taxa para financiar o cinema e audiovisual da França, da Itália, de Portugal, da Suécia. Os Estados Unidos também tem. E eles praticam
um neoliberalismo grotesco, rude, Então, eu vou ideologizado. 15 segundos, que eu quero pegar um texto que está aqui na mesa para ler para você. 15 segundos. Pode ler. Você já deve ter ouvido falar do filósofo Luiz Felipe Pondé, crítico de primeira hora do marxismo cultural dominante nas universidades brasileiras, adepto do ideário conservador, liberal e de direita, fustigador constante dos governos petistas. Ele afirma que, embora tenha sido derrotada nas urnas, a esquerda segue hegemônica nos meios culturais e acadêmicos no Brasil e segue alimentando fantasias de revolucionar o mundo. Por isso, o filósofo cunhou o termo esquerda Cinderela para referir-se a ela, aferrada a uma agenda de costumes importada dos americanos. O que você me diz sobre isso? Olha, eu escrevi um artigo criticando o filósofo na Folha de São Paulo. Isso tem uns 3 meses. Ele é muito parcial. Ele se crê um intelectual crítico, mas, na verdade, ele é linha auxiliar dos tucanos. Ele sempre foi hostil ao PT. Nós fizemos um trabalho no Ministério da Cultura onde não teve nenhum traço de dirigismo, não teve nenhum traço de estatismo. Eu tinha críticas, eu como ministro tinha críticas à Lei Rouanet, mas em vez de tentar extingui-la, eu procurei aprimorá-la. Passei 6 anos, visitei todas as capitais do Brasil, mas ele nunca conseguiu considerar essa complexidade. É parte de preconceitos e parte PRI, que já está definida antes dele ter contato com a realidade. Então, ele conhece pouco do que nós fizemos. E outra coisa, não é verdade isso. A área cultural brasileira é de uma diversidade gigantesca, gigantesca. Alguns, inclusive, chegaram a apoiar Bolsonaro, Temer, apoiaram o impeachment. Marxistas tem pouquíssimos. Então, é ideologia. O que o Luiz faz é ideologia superficial e preconceituosa, porque não considera o objeto do que ele está criticando, não considera a realidade, o processo real. Minha crítica foi essa. Ele escreveu um artigo... Cultural é uma irrealidade. Absoluta. Eu acho que o último foi... me esqueço agora o nome dele. Um filósofo carioca que morreu há uns 10 anos. Na verdade, Caetano Veloso é crítico à direita, mas é marxista? Não, não é. Ele distribuía críticas à torta e à direita. Gilberto Gil também não. Quem mais? Vamos passear aí pelos mais proeminentes. O Luiz Pondé poderia ser um cara que ele poderia contribuir mais se ele não tivesse essa postura rígida, preconceituosa, pré-definida. Na verdade, a Guerra Fria acabou há muito tempo e não avisaram a ele. Não avisaram a ele, não avisaram ao Olavo de Carvalho, não avisaram a algumas pessoas. O mundo já deu 30 voltas depois da queda do Muro de Berlim, constituiu novos cenários e novos paradigmas de subjetividade, novos processos de referenciamento de visão de mundo. É preciso considerar isso, senão a gente fica parado. Porque fica parado é poste e perde a atualidade. Perde a capacidade de lidar com os fenômenos reais. A clássica
artística brasileira ela está na berlinda, né? Porque ela tem sido alvo desse tipo de ataque e, ao mesmo tempo, está completamente enfraquecida, porque as políticas culturais não parecem estar chegando a ela. Não, não existe mais. O governo Bolsonaro não se vê com responsabilidades para o desenvolvimento cultural do país, nem para a democratização da arte e da cultura. Pelo contrário, eles são guerreiros de uma guerra cultural semelhante a essa formulação do Luiz Pondé. Agora, quando eles... Você me desculpa insistir um pouco na argumentação deles, mas é só para... Não, pode... Eu lido com isso diariamente, pode... Não, eles... Porque, assim, uma crítica deles... E eu trabalhei no audiovisual por alguns anos, né? E eu vi de fato alguns projetos que tinham orçamento e que eles não tinham muito, eles não eram bons. Eles não eram bons. Sim. Eu vi produtoras, gente vivendo de projetos por um período razoável e fazendo projetos que eu entendo. Quer dizer, assim, uma vez eu estava conversando com a... Putz, me fugiu o nome, mas ela é da Ancine. Ela era ótima. Acho que eu sei quem está falando. Me fugiu o nome dela, mas ela falou assim, olha, é importante, mesmo que seja uma obra vista por poucos, se ela tem um conceito, é importante o Estado financiar de alguma forma. Mas, assim, eu vi muita coisa ruim sendo financiada e muita gente vivendo disso por muito tempo. Isso não Eu posso dizer uma coisa para você sobre isso? Sim. A sua constatação não é real, vamos dizer assim. Nem tudo é bom. Mas você sabe que mais de 80% do cinema americano, que é o mais bem constituído no mundo e que tem uma relação intrínseca com o mercado, não dão certo. São projetos ruins, mais de 80%. Não é todo mundo que bomba, que traz uma contribuição, que tem apelo de massa para o espectador. E para a gente que está constituindo um processo, que o cinema brasileiro quase acabou depois de Collor de Mello. Quando acabaram a Embrafilme e não botaram nada no lugar, e cinema é indústria, cinema é investimento, não é arte artesanal. Então, ela precisa de um apoio, de uma sustentação, principalmente em países tardios como o Brasil. A indústria cinematográfica só passará a existir depois de um período de crescimento, de avanço, e nesse início o governo tem que funcionar um pouco como berçário. E é normal que, esteticamente, que em termos de conteúdo, você haverá de reconhecer, para complementar a sua observação, de que o cinema brasileiro cresceu muito nos últimos tempos. A quantidade de bons filmes, em termos de conteúdo, de linguagem e técnico, é enorme agora. Isso é o mundo que diz. Cannes que diz, o Festival de Berlim que diz, a Hollywood que diz. Eles ficam levando diretores e artistas brasileiros pelo reconhecimento da qualidade. É a Espanha que diz. É só você se aproximar um pouco da literatura do setor, da literatura técnica, você vai perceber de que há uma atenção especial com esse crescimento do cinema brasileiro. Então, é normal que... E nós não podemos fazer uma espécie de censura estética. A gente tem que ter critérios, os filmes passam por editais, ou seja, eles concorrem entre si. Houve uma afirmação de uma grade de critérios bem complexa para avaliar os projetos. Inclusive, eu me lembro quando nós conseguimos afirmar de que era um handicap quem tinha tido sucesso em filmes anteriores, quem tinha feito bons filmes anteriormente. Sim. Então, você vai aprimorando os processos, mas não pode dirigir
Juca, como é que você acha como que a gente vai sair dessa crise? Como que a classe artística e a cultura devem sair dessa crise? Primeiro, fora Bolsonaro. Nesse governo não há expectativa. Eles têm como matricial uma postura de guerra à cultura e à arte e aos artistas. Então, não há possibilidade, eu acho que é uma ingenuidade ter expectativa da possibilidade de reversão desse processo que nós estamos vivendo nesse governo. Eu acho que não só na área da cultura e da arte, mas eu acho que o Brasil precisa rapidamente se livrar desse equívoco. Depois, precisamos recompor uma estrutura pública ministerial. A cultura e a arte precisa ter a importância administrativa que ela tem, na verdade, na realidade. Então, é preciso recompor. Não precisa ser uma coisa gigantesca, tem que ser uma coisa que tem eficiência, eficácia e capacidade de gerir recursos para gerar benefícios para a arte, para a cultura e para a democratização do acesso. Terceiro, acho que os governos estaduais e municipais são importantíssimos. Nem todos estão cumprindo o seu dever. A gente se concentra pela importância na crítica ao governo federal, mas é possível ampliar essa crítica a quase todas as estruturas políticas estaduais e municipais. Nós temos já acumulação para poder ter políticas que deem conta, pelo menos, de minorar esses aspectos de dificuldade que a gente está vivendo. É um apagão da cultura o que está rolando. Não tem, um pouco isso. Tem artistas que estão junto com esse governo? Os que eu conhecia estão voltando atrás. Vários estão declarando, pedindo desculpa e declarando ruptura. Acredito que eles ficarão isolados na área artística e cultural. Agora, assim, em termos de produção artística, a gente está falando de se produzir uma cultura de resistência? Não, eu não sei. Os artistas, cada um tem sua inspiração, sua linguagem, seus temas. Alguns certamente farão algo desse tipo. Os artistas mais engajados, mais politizados, cuja arte tem relação direta com aspectos das relações sociais no Brasil. Mas a maioria continuarão disponíveis para suas inspirações. Outro dia eu encontrei um compositor no aeroporto e ele me disse: os artistas de palco estão reclamando do isolamento social, da falta de condição de fazer esses seus shows, mas eu sou só compositor e poeta e eu não vivo de palco. E a nossa situação é muito mais dramática, porque desapareceu completamente a responsabilidade do Estado e eu preciso comer, é preciso que exista um mercado, é preciso que exista uma política de fomento e incentivo. Eu entendi completamente a mensagem que ele queria me dar naquele momento. Eu entendo também, te ouvindo. Agora, sim, você é otimista com o futuro? A médio prazo, sou. A curto prazo, acho que a gente ainda vai sofrer muito. Quando eu vejo que Bolsonaro tem 30% da sociedade brasileira apoiando, eu sinto que ainda tem muito trabalho de conscientização na nossa sociedade para a gente se ver livre dessa experiência fascistoide.